Uma boa noite a todos, irmãos. Que bom ver cada um aqui esta noite. É uma grande alegria ao coração que você está aqui. E hoje nós vamos ler o final do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, os últimos versículos do Antigo Testamento. Nós vamos estar lendo hoje. Você nunca terminou o Antigo Testamento, hoje vai estar terminando. O tema da mensagem dessa noite é a verdadeira fonte de satisfação. Então vamos estar lendo Malaquias 3, de 4 a 6. A gente pode entender a partir deste texto que o justo se satisfaz em Jesus Cristo. As pessoas procuram satisfação, procuram alegria nos mais diversos lugares e meios. Mas, como salvos, como os filhos de Deus, devemos buscar a alegria plena no nosso Senhor e Salvador. As profecias aqui de Malaquias foram proferidas em um período de profundo desânimo para o povo de Deus. Fazia cerca de 100 anos que os judeus tinham regressado do cativeiro, lá da Babilônia. E o povo cria que as promessas feitas para Isaías, Ezequiel e os outros profetas eram para o tempo deles. Então estavam, de certa forma, decepcionados com Deus, porque as profecias não se cumpriram na época deles. Eles não entendiam que o tempo de Deus muitas vezes é diferente do nosso tempo. A restauração de Israel não era para aquele período, é o tempo posterior, mas eles achavam que era para aquele período. Com isso, o povo começou em práticas que não agradavam a Deus. Os sacrifícios, cultos, eram feitos de maneira desordenada. Você fazia de qualquer jeito o culto a Deus. Aí nesse cenário aqui, Malaquias surge. Ele profetiza da parte de Deus, chamando o povo então a uma mudança de vida, chamando o povo ao arrependimento. Especialmente os sacerdotes daquela época. Irmãos, todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, tem a vida transformada, inevitavelmente nasce de novo. Não há salvação, não há regeneração, se a pessoa não for transformada por Deus. Contudo, ao mesmo tempo, a gente sabe que nem todo cristão vive plenamente satisfeito em Deus, feliz, contente em Jesus Cristo. A busca por um sentido de vida ou satisfação plena fora de Cristo, ela é inútil, porque ela nunca vai ser alcançada. Nossa busca deve estar em Jesus. Existe um filme chamado Amor por Contrato. Na época que eu vi estava no YouTube, não sei se ainda está lá. E nesse filme existe uma família que aparentemente é uma família perfeita. São bonitos, populares, confiantes, causam inveja dos vizinhos por tudo que eles possuem, por tudo que essa família possui. Entretanto, eles não são uma família de verdade. Na realidade, eles são funcionários de uma empresa que se dedica a contratar pessoas para aparentar famílias perfeitas. Nenhum deles é parente, são contratados para aparentar famílias perfeitas e assim vender um estilo de vida e assim vender produtos dessa empresa. Por quê? Porque todo mundo quer ter uma família perfeita, todo mundo quer ter felicidade, quer ter alegria. Então essa família montada tenta vender isso para as pessoas. Muitas vezes consegue durante a trama do filme. E a busca da alegria, ela não se dá pela compra de bens materiais. A gente vê nesse filme que, no final das contas, tem um personagem alegre, mesmo eles aparentando serem perfeitos, mesmo aparentando serem alegres. A verdadeira alegria, ela não se dá em busca por bens materiais, pois sempre estaremos de busca de mais e mais coisas. A gente nunca vai estar satisfeito com o que temos e buscaremos mais. Mesmo que a gente já tenha atingido muitas coisas, nós sempre vamos querer buscar mais. E a verdadeira alegria também não se dá em busca de ter o que o outro tem. Porque nas narrativas desse filme, as pessoas queriam ser iguais àquela família, queriam ter o que o outro tem. E muitas vezes nas vidas
olhando para outra família, aquela família perfeita, aquela família tem o que tem, sejam filhos, sejam bens materiais, e começa uma grande comparação, começa a grande competição para ver quem consegue ser melhor. No final das contas, isso consegue a verdadeira alegria nessa busca. A formação de modelos de imitação de outras pessoas, ela muitas vezes ela gera crise nas próprias pessoas. Isso foi formulado, essa teoria foi formulada por um filósofo chamado René Girard. Esse filósofo ele criou a teoria que se chama teoria mimética. Teoria mimética. Segundo a teoria desse filósofo, o nosso desejo não é autônomo. Nós desejamos em comunidade. E por isso a gente deseja ser igual ao outro. Nós não desejamos somente por nós mesmos, mas queremos imitar os outros, queremos ser melhor, muitas vezes, que os outros. Começamos a competir e sermos tristes nessa competição da nossa vida. Nós desejamos estar de acordo com o desejo, muitas vezes, dos outros. Aquilo que outras pessoas querem acaba se tornando aquilo que nós também queremos. Não porque simplesmente somos levados a desejar aquilo que o outro nos impele, mas porque também muitas vezes queremos ser a outra pessoa, possuidor daquilo que nós desejamos. E a gente se perde tanto nessa empreitada de buscar o desejo que a outra pessoa aponta, que inevitavelmente buscamos imitar o que é o outro. E dessa forma a gente quer ter muitas vezes que as outras pessoas têm. No entanto, quando a gente volta para a realidade, a gente vê que a nossa vida não é igual às outras pessoas, que cada vida tem sua personalidade, que cada um tem seu contexto de vida, que cada um tem seus desejos, seus planos, e Deus tem planos diferentes para nossas vidas. Muitas vezes a gente cai em frustração, porque não conseguimos aquilo que queríamos, não conseguimos ter uma vida que o outro possui. Ao buscarmos desenfreadamente bens materiais, riquezas e a felicidade em coisas perecíveis, nós muitas vezes perdemos o caminho. Perdemos o caminho e escolhemos, muitas vezes, bodes expiatórios inocentes por a nossa culpa, a culpa de dar errado as coisas. Culpamos pais, culpamos filhos, culpamos a sociedade, a igreja, seja quem for, porque não somos satisfeitos, não estamos alegres, porque nós temos o padrão de vida que almejamos. Então a gente passa uma busca sem fim por um desejo que nunca vai ser alcançado. A nossa alegria só será alcançada se pararmos de olhar fixamente para as coisas finitas aqui da terra e começarmos a olhar para o infinito e o que é eterno. Talvez você se indague, você pergunte: eu não sei como estar plenamente satisfeito em Jesus Cristo, como ter uma alegria plena em Jesus. Talvez você pense que para mim é fácil dizer, seja feliz em Jesus, porque não tem os problemas que você tem, não carrega as dificuldades que você carrega, no trabalho, na escola, na família, onde for. De fato, cada um tem seus problemas e às vezes parece um fardo pesado demais, maior que pode se suportar, ou pelo menos grande o suficiente para impedir uma verdadeira alegria. Mas tenha certeza que você pode abrir o seu coração para Jesus, você pode largar os seus fardos em Jesus, você pode largar seus problemas em Jesus e buscar felicidade nele, tendo sempre confiança que Ele é maior que qualquer problema nosso, que Ele é maior que qualquer dificuldade nossa, seja a natureza que for. Então, cuide de sua vida com o que Deus tem lhe dado. E cuide de sua vida para que tenha voltado para Deus, porque o resto Deus vai cuidar. Você pode ter uma vida plenamente satisfeita em Deus. Então, eu gostaria de ver com os irmãos aqui texto de Malaquias, para vermos 3 razões, 3 atitudes, melhor dizemos, para ter plena satisfação em Cristo. Vamos ler Malaquias, capítulo 3, dos versículos, a partir do versículo 6
Perdão, a partir do versículo 13 até o capítulo 4, versículo 13. Diz assim: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4. Pois eis que vem o dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos que praticam mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual prescrevi Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais dos seus filhos, e o coração dos filhos dos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Vamos orar? Ó Pai, obrigado pela Tua palavra aqui revelada para nós. Obrigado porque podemos aprender de Ti. Eu te peço nessa noite, nos ajude a aprendermos a estar satisfeitos em Ti, estar alegres em Ti. Não importa a dificuldade, não importa o problema de amanhã, podemos nos alegrar em Ti. Nos ajude nessa caminhada, Senhor, para que consigamos ter plena satisfação em Ti. É isso que eu peço. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos verificar, irmãos, 3 atitudes para ter plena satisfação em Cristo. E a primeira delas é sirva a Deus com alegria. No verso 13, onde a gente leu, o que falamos contra ti, que o povo está falando isso, perguntando a Deus, o que falamos contra ti, no hebraico é utilizado um verbo, uma categoria gramatical chamada nifal, que é usada uma ação recíproca, ou seja, o significado disso é que haviam falado um com os outros, estavam falando entre si, dizendo que fizemos contra ti, Senhor, onde pecamos contra ti. O povo discutia então qual era o proveito de servir a Deus, se as profecias não estavam cumprindo para eles, se Deus estava abençoando eles do modo que eles queriam ser abençoados. Aí no verso 14, quando a gente lê andar de luto, que o povo andava de luto, significa que o povo fazia penitência quando algo estava errado perante os mandamentos de Deus. No sentido, eles não agradavam a Deus, mas nos outros sentidos também estavam de luto, fazendo penitência por não seguir a Deus. Essas queixas, até esse momento aqui, elas vinham da parte dos céticos. Os fiéis, os justos que criam em Deus, provavelmente estavam nesse primeiro grupo que era infiel e criticava a Deus. Esses fiéis, no caso, eles se recusavam a aceitar argumentos
que iam contra Deus e aproveitavam para aprofundar a sua comunhão com Deus também. Assim como a comunhão com os outros irmãos daquela época. Então, os nomes desses fiéis, desses justos aqui, os feitos deles tinham sido escritos no memorial que a gente lê no texto. Esse memorial aqui se refere ao registro divino que Deus tinha do nome daqueles que serviam a Ele. Contudo, havia pessoas que não tinham alegria em servir a Deus, que viam dificuldades maiores do que Deus e não tinham prazer em servir e viver para Deus. Enquanto alguns mantiveram a alegria de servir a Deus mesmo em meio a adversidades, mesmo quando poderia parecer que Deus mentiu em suas promessas, o outro grupo fazia totalmente o contrário, reclamava de Deus. O justo, aquele que crê em Jesus Cristo, deve servir a Deus com alegria, não com uma obrigação, não com uma lei, mas entender que nosso Deus merece toda a honra, toda a glória, dedicarmos a nossa vida a Deus, porque Deus nos usa, porque Deus nos abençoa, porque Deus está conosco. Então seja comprometido com a obra de Deus, tenha compromisso com Ele e com a sua obra, e faça isso com alegria, com felicidade, porque Ele te salvou do inferno eterno, do castigo eterno. Ele te salvou, você que crê em Jesus Cristo. Então você tem alegria por olhar para a eternidade e ver: eu posso ser satisfeito em Cristo Jesus, mesmo que as coisas aqui não andem bem, não andem como desejamos. E não há alegria maior do que uma eternidade com Jesus Cristo. Então você tem motivos para se alegrar no serviço a Jesus Cristo, porque Ele se entregou, Ele morreu por ti. Não desperdice a sua vida, pois Deus quem lhe deu, e é nossa obrigação sermos obedientes, é nossa obrigação obedecermos e vivermos para Deus. As pessoas veem Cristo através da nossa vida, através da minha, da sua vida. Nós somos espelhos de Deus, nós somos espelhos de Jesus Cristo. As pessoas veem através de Cristo através de nós. E C.S. Lewis disse certa vez que a alegria talvez tenha sido uma das maiores características do verdadeiro cristianismo. Pessoas eram alegres por servir a Jesus Cristo, elas morriam por servir a Jesus Cristo desde os primeiros séculos. É uma característica que marca aqueles que são de fato salvos por Cristo. E o objetivo da nossa caminhada aqui com Cristo não é a alegria, não é o prazer pregado pela teologia da prosperidade, que é a ideia de que teremos cada vez mais coisas aqui. Mas ao mesmo tempo, como não ser alegre em Jesus Cristo, quando entendemos que as nossas tribulações, enfrentadas por Cristo, para Cristo, produzem o eterno peso de glória acima de toda e qualquer comparação. Então fixe os olhos em Deus, na obra que Deus fez por ti na cruz e pagou um alto preço por sua vida. Meu desejo é que a sua paixão por Cristo aumente, o seu desejo de buscar a Cristo aumente, você queira estar mais perto dele. A gente pode contar o testemunho de vários missionários que morreram desde o primeiro século por Cristo, ou até nesses últimos séculos, talvez das missões modernas, mais famosa é William Carey, que fez missões na Índia, e mesmo maiores dificuldades, com a morte mesmo dificuldades com a própria esposa e com a igreja que ele enfrentava, que não apoiavam ele, ele tinha enfrentado problemas com a sua família, que não apoiava nas missões, com a igreja que não apoiava nas missões. Demorou muitos anos para ele ter convertido na Índia, provavelmente por volta de 7 anos para ele ver o primeiro convertido, mas mesmo assim ele não desistiu de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então a maior razão que temos de alegria deve ser em Jesus, porque vamos sempre encontrar dificuldades aqui, mesmo sendo obedientes a Deus. A decisão de viver uma vida para Cristo é uma decisão pessoal, é uma responsabilidade pessoal.
Eu não conheço a história de cada um aqui, mas Deus conhece a sua história. Deus conhece os seus problemas. Deus conhece as dificuldades que você enfrenta e você vai enfrentar no futuro. Deus sabe que talvez aquilo tem impedido o seu coração de se alegrar em Jesus Cristo, de ser satisfeito nele. Mas coloque tudo isso diante de Deus. Coloque todo esse peso, toda essa batalha que você enfrenta, que te atrapalha de buscar e se alegrar em Deus. Coloque diante de Deus, ore, Deus, eu lanço isso sobre ti. Deus, eu lanço esse impedimento sobre ti. Me ajuda a ser plenamente satisfeito em ti. É uma caminhada cristã. É de viver uma cultura que é majoritariamente contra Deus. A nossa satisfação cultural, ela não tem a ver com Deus. Ela está nos bens materiais. A gente facilmente é levado a acreditar nisso, que a nossa alegria é aqui, mas ela não é. A alegria se dá quando a gente olha para a eternidade, quando a gente olha para Jesus Cristo. Então lance toda a sua ansiedade, todos os seus problemas sobre Ele. E aproveite essa oportunidade para se entregar completamente a Deus. 3 atitudes para ter plena satisfação em Cristo. Sirva a Deus com alegria e confie na justiça divina. A gente vê isso nos versos 17 até o capítulo 4, versículo 3 aqui de Malaquias. No verso 17 e 18 de Malaquias 3, verificamos que Deus poupará os seus filhos do julgamento que cairá sobre os ímpios. No dia do juízo final, quando Jesus Cristo voltar, a ira de Deus não cairá sobre os salvos, apenas sobre os ímpios. E essa ideia ela é profundamente explorada no Novo Testamento, mas nós já temos um vislumbre de que na volta de Cristo os justos serão salvos e não cairá ira sobre eles. No capítulo 4, a gente vê que para os justos, diferentemente dos ímpios, haverá salvação através do sol da justiça. Em toda a Bíblia, o termo sol da justiça só aparece aqui em Malaquias. E essa figura aqui, ela é particularmente apropriada ao Senhor dos Exércitos, o Senhor que luta pelo seu povo. Quando Deus revelará como justo juiz e trará salvação eterna para o seu povo. E à luz do Novo Testamento, vemos que isso se dá então na volta de Cristo. Jesus, nós verificamos aqui também a metáfora com bezerros alegres e soltos da estrebaria. E também a destruição dos ímpios debaixo dos pés dos justos. Alguns aqui observam uma referência ao milênio que ocorrerá na volta de Cristo, onde haverá paz e alegria plena. Outros entendem que já está nesse milênio, então essa paz e alegria plena já se refere à vida eterna, ao céu eterno por Jesus Cristo. Seja como for, a Bíblia que nos ensina que há paz, a alegria, a plena satisfação em Jesus Cristo. E o sol da justiça, o nosso Deus, nos dá essa satisfação, nos dá essa salvação. Talvez a justiça de Deus ela possa parecer até injusta aos nossos olhos, injusta aos olhos humanos. Mas Deus ele não pode violar nenhum dos seus atributos. Se ele é 100% amor e 100% justo, a sua justiça sempre vai ser uma justiça amorosa e perfeita. Ele nunca vai agir contra si mesmo. Nós aqui muitas vezes temos uma visão errada do que é justiça. Se a justiça fosse satisfeita meramente pelos desejos humanos, pelo que nós pensamos, nós já teríamos sido destruídos. Quando as pessoas têm raiva, ódio dos outros, guerras, cada vez mais guerras, e ira contra irmãos. Se fosse satisfeita a nossa própria justiça, provavelmente teríamos sido destruídos. Mas a graça de Deus impede que isso aconteça. Gostaria de trazer uma ilustração sobre a gente ver as coisas com nossos próprios olhos, ver as coisas da maneira errada e não de um plano maior que Jesus pode ver. A ilustração diz o seguinte: um rapaz conta
que certa vez a sua mãe saiu para ir ao mercado e de repente voltou às pressas para sua casa e disse: filho, rápido, ajude-me a tirar a roupa do varal, pois vai chover. Com rapidez que esse fato exige, com uma chuva iminente, o filho foi até lá, foi tirar a roupa do varal, recolher a roupa. Mas, ao olhar para o céu, o filho disse o seguinte: mãe, o céu está limpo, o sol está forte lá fora, acho que não vai chover. Foi nesse momento que a mãe olhou e percebeu que estava de óculos escuros. Então, para ela, ia chover, quando na verdade era um sol claro na rua. Muitas vezes nós estamos, de certa forma, de óculos escuros também. Nós não vemos o plano como um todo, que só Deus vê, e por isso achamos que Deus é injusto conosco. Porque nossa visão é míope, nossa visão é limitada, mas a de Deus é ilimitada. E Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que possa parecer algo ruim no momento. Ser satisfeito plenamente em Cristo passa pelo entendimento de que Deus é justo em todas as coisas. Seria terrível saber que o universo foi criado por um Deus mau, cruel e injusto. Mas Deus é bom e justo. E isso deveria nos fazer temer cada vez mais a Deus, a amar cada vez mais a Deus e a buscar a santidade e obediência a Ele. Pois foi pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz que nós, seres completamente injustos, fomos tornados seres justos. E com a graça de Deus, nós que merecíamos o inferno, fomos salvos e iremos para o céu. Não importa o quanto possa parecer demorar a justiça divina, o povo aqui em Malaquias estava revoltado com Deus porque achava que Deus falhou, porque as promessas não eram por dentro dele. E às vezes a gente pensa assim que Deus falha porque as coisas não parecem chegar como queremos que cheguem, mas Deus tem o seu tempo para todas as coisas. Então podemos confiar em Deus, entender que Deus não vê o mundo pelos nossos óculos, Deus não usa um óculos escuro e vê as coisas diferentes. E a terceira atitude para ter plena satisfação em Deus é descanse na misericórdia de Deus. Os dois últimos versículos, melhor dizendo, de Malaquias nos ensinam isso. No verso 4, quando há referência aqui ao Monte Horebe, que na verdade é o Monte Sinai, que é outro nome do Monte Sinai, o povo é exortado a relembrar a lei de Moisés. A gente pode comparar este versículo ao fim de Eclesiastes, que diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é este: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Salomão, em tudo que passou em sua vida, ele percebeu o fim, no final das contas, que vale a pena é temer e viver para Deus. E aqui em Malaquias, o povo devia se lembrar do que Deus fez por eles lá no deserto, que Deus tirou eles do Egito, que Deus fez por eles no Monte Sinai, que Deus nunca abandonou o seu povo. E nós hoje devemos trazer à memória tudo que Deus já fez por nós, para obedecê-lo, sim, com certeza, mas também para descansarmos na misericórdia de Deus que não tem fim. O profeta prometido aqui no versículo 5, que fala: eis que enviarei o profeta Elias, se refere a João Batista, que apontava o caminho de Jesus Cristo, que anunciava a vinda de Jesus. Então, esses versos finais mostram que tanto a lei quanto os profetas, o Antigo Testamento como um todo, apontava para Jesus. E no último verso aqui, no versículo 6, verificamos que no reino do Messias haverá paz, haverá conversão. O dia do Senhor ainda não chegou. O período da graça ainda está aberto. Ainda pessoas podem crer em Jesus Cristo. Isso estará até o dia do juízo final.
O que nós vemos nesse panorama que a não ser que fosse por Jesus Cristo, o que nos restaria seria a ira de Deus, seria a ira dele contra a nossa vida. Mas Deus derramou e ainda derrama a sua maravilhosa graça, seu maravilhoso amor sobre cada um que está aqui esta noite. Então podemos estar alegres, satisfeitos e descansar em Deus. E é interessante que muitas pessoas agem como a história lá do profeta Jonas. Agem como Jonas, creio que a maioria que conhece, que Jonas ficou zangado com Deus, a ponto de deixar até a própria morte. Jonas, ele queria que aquele povo de Nínive fosse destruído por Deus. É como se Deus estivesse dizendo a Deus: olha esse pessoal, olha o que esse povo fez. Eles não merecem a misericórdia de Deus. E muitas vezes queremos agir assim, dizer quem merece e quem não merece a misericórdia de Deus. Mas o fato é, ninguém merece a misericórdia de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos ama e derrama a sua misericórdia sobre nós. Irmãos, Deus tem prazer em perdoar aqueles que se entregam a Ele. Deus tem misericórdia de pecadores como nós. Ele teve compaixão do povo de Nínive que se arrependeu, do povo judeu que muitas vezes era extremamente rebelde contra Deus. Ele tem compaixão de cada um que está aqui nesta noite, que chega a Deus, que pede a Ele ajuda, que pede a Ele perdão. Então descanse na misericórdia divina, descanse em Deus, não fuja de Deus. O justo se satisfaz em Jesus Cristo, se alegra em Jesus Cristo, com isso tenha uma plena satisfação nele. Talvez você não veja a luz no fim do túnel, mas como disse certa vez Billy Graham, eu já li a última página da Bíblia e tudo vai acabar bem. Muito embora possa parecer que a nossa vida tem seus altos e baixos, pode parecer que é tipo uma novela mexicana, que a gente não sabe o que vai acontecer no próximo capítulo, a Bíblia já diz o final da nossa vida, já diz que é um final feliz, que tudo vai acabar bem. Se você abrir aqui o Apocalipse 20, Apocalipse 21, vai ver que tem novos céus e nova terra, para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então podemos estar satisfeitos em Jesus Cristo, nós já sabemos o nosso futuro. Podemos descansar. Talvez você busque uma plena satisfação em bens materiais, ou talvez até queira causar invejas para os demais e por isso busque aumentar a sua qualidade de vida. Talvez você se identifique com algum personagem do filme que eu disse, que as pessoas queriam só viver de aparência, de inveja dos outros, queriam cada vez ter mais para mostrar um alto padrão de vida. Entretanto, que a gente verifica aqui em Malaquias 13 ao capítulo 4, verso 6, é que o justo se satisfaz em Jesus Cristo. E podemos trabalhar em nossas vidas pelo menos 3 atitudes para que a gente consiga ter plena satisfação em Jesus Cristo. A primeira, sirva a Deus com alegria. A gente verifica que parte do povo judeu que está reclamando de Deus e achando que Deus era injusto, estava sendo infiel a Deus. Mas havia uma outra parte, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades, permaneceu fiel e alegre em Deus. Que podemos ser como esse povo que foi fiel sempre a Deus. Lá em Lucas 6, 22 a 23, a gente lê o seguinte: bem-aventurados são vocês, que quando as pessoas odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Ou seja, louvado, feliz sejam vocês, se forem perseguidos por causa de Jesus Cristo. Então não importa a adversidade, devemos sempre estar felizes em Jesus. Alegre-se daquele que pode nos dar plena satisfação, que é Jesus Cristo. O dia da volta virá, onde toda a dor, toda a lágrima acabará, para nós que cremos em Cristo Jesus.
E a segunda razão para você ter plena satisfação em Cristo é confie na justiça divina, confie em Deus, em sua justiça. Aqui nesse versículo a gente viu que cada um prestará contas individualmente de sua vida a Deus. A responsabilidade é pessoal, mas nós podemos confiar sempre na justiça divina, que Ele não julga por nossos próprios méritos, nossos próprios padrões, mas é algo que está além de nós. Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável em todo o tempo. Confie no Deus que nós tanto falamos, que nós tanto pregamos. A terceira razão, descanse na misericórdia de Deus. Nós merecíamos, na verdade, merecemos ainda de Deus, se não fosse pela graça dele. Então podemos descansar dessa graça, dessa misericórdia que Ele derrama sobre as nossas vidas. Lá em Lucas 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que cada um aqui possa de fato descansar e se alegrar em Deus. E orar que Deus tire todos aqueles problemas, todas as barreiras que impedem de ser realmente felizes e satisfeitos. Como eu falei, a gente vive uma cultura que tenta tirar Deus, a gente é facilmente levado a não ser feliz em Deus. Mas orando, mas buscando a Deus, buscando os irmãos, nós conseguiremos vencer essa cultura que nos leva muitas vezes para longe dele e sermos felizes completamente em Deus. Gostaria que você fizesse comigo essa oração, pedindo que consiga sempre ser alegre em Deus, satisfeito plenamente dele, mesmo em meio às dificuldades. Vamos orar então. Ó Pai, te peço que nos ajude, Senhor, a sermos sempre alegres em Ti, que não importa a dificuldade, não importa o problema que venhamos a enfrentar, que possamos sempre descansar em Ti. Nos dá sempre, Deus, ânimo, Senhor, bom ânimo para vencer as adversidades dessa vida, Senhor. Muitas vezes é tentado a não se alegrar em Ti, a ter tristeza desse mundo em que vivemos, mas nos ajude a vencer essas tristezas, estarmos plenamente alegres em Ti. Te peço que esteja trabalhando na vida de cada um que está aqui nesta noite, Senhor, para que cada um consiga lançar todos os seus fardos, todas as suas ansiedades, todos os seus problemas diante de Ti. Que essa semana seja uma semana alegre, seja uma semana abençoada da Tua presença, assim os demais dias até a Tua volta, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos abençoe como igreja, Senhor. Sempre esteja nos lembrando que as Tuas misericórdias não têm fim. Obrigado por tudo que tem feito por nós. No nome de Jesus Cristo que eu oro.